sendo essas três pessoas o mesmo Deus, nós podemos chamar Jesus Cristo de Pai e o Espírito Santo de Pai? Não é correto, exatamente correto isso. É verdade que essas três pessoas não existem uma sem a outra. Deus é sempre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essas pessoas não se confundem. Jesus Cristo é o Filho e não o Pai. O Espírito Santo é o Espírito Santo e não o Pai ou o Filho. Foi por isso que quando esteve entre nós, o Senhor Jesus Cristo várias vezes chamou a Deus Pai de Pai e referiu-se ao Espírito Santo como tal. Bem, aí sempre vem esta pergunta: no céu nós vamos ver as três pessoas? O Pai e o Espírito Santo são espíritos. E Jesus diz que o Espírito não tem carne e ossos, Lucas 24:39. Já o Senhor Jesus não. Mesmo após a ressurreição, ele, Jesus, que foi ressuscitado como ser humano perfeito, tinha então um corpo. Seu corpo era capaz de passar por uma parede, mas também podia ser tocado. E podia ter, como tinha as marcas da cruz, conforme nos relatam os textos de Lucas 24:39 e 43 e João 20:25-27. Quando Filipe pediu a Jesus para que ele mostrasse o Pai aos discípulos, o que foi que Jesus disse? Quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. João 14:9. Paulo nos diz que ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. E o autor da Epístola aos Hebreus chama Jesus de resplendor e imagem expressa de Deus, Hebreus 1:3. À luz desses textos, e como não há três deuses, mas somente um Deus, então podemos entender que vamos ter diante de nós somente o Senhor Jesus. Nele, em Jesus, que por já estar na plenitude da sua glória, nós estaremos contemplando a face de Deus, que nunca foi vista, a glória do Pai e assim o próprio Pai. Nele, em Jesus Cristo, estaremos vendo a manifestação da pessoa do Espírito Santo de uma forma que nunca conhecemos. E assim estaremos contemplando o Espírito Santo. Será maravilhoso estar lá para conferir. Existem organizações na cristandade que negam a existência da Trindade, não é verdade? Nós sabemos, existem essas organizações. E aí podemos nos lembrar da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, chamados de Mormons, por exemplo. Eles possuem, essa igreja possui uma doutrina trinitariana completamente inaceitável para nós, os cristãos evangélicos. Respeitamos o direito deles de crerem assim, mas nós não podemos aceitar, pois ensina que Jesus foi gerado na pré-existência por uma mãe celestial e que ele, Jesus, era irmão de Lúcifer. A igreja swedenborgiana, que foi fundada por Emanuel Swedenborg, filho de um bispo luterano sueco, acredita na existência de três deuses. Eles falam de três deuses mesmos. As testemunhas de Jeová ensinam que a Trindade é uma doutrina diabólica. Eles ensinam que Jesus é a principal criação de Deus, a mais importante e a primeira criação, mas não pode ser Deus, no sentido absoluto do termo. A Igreja da Unificação, ou Igreja do Reverendo Moon, rejeita a Trindade, assim também como faz a Igreja de Cristo Cientista, a chamada Igreja Unitariana, que aliás tem esse nome exatamente por negar a Trindade, e a Igreja Filadelfiana, não confundir com a Igreja Evangélica Filadélfia. A Igreja de Deus do Sétimo Dia crê que Jesus teve um início e crê também que o Espírito Santo não é uma pessoa. Há também algumas igrejas pentecostais, ditas da unicidade, Igreja Apostólica Cristã, Igreja Cristã Apostólica, Igreja Pentecostal Unida, Igreja Evangélica Voz da Verdade, que negam a Trindade. Elas creem em Jesus Cristo como Deus, Deus que se fez homem, mas não aceitam o Espírito Santo como pessoa. Um dos argumentos que esses grupos usam é dizer que na Bíblia não aparece a palavra Trindade. Como é que nós vamos poder responder a isso? Que apesar do termo, que é um termo técnico, teológico, apesar desse termo não aparecer na Bíblia, a realidade da Trindade está lá. Esse tipo de argumentação é incoerente, porque todos esses grupos usam termos em suas doutrinas e eclesiologia que também não estão na Bíblia. É interessante lembrar que a Bíblia, por exemplo, está dividida em capítulos e versículos,
Mas essas divisões não foram criadas pelos escritores da Bíblia, e sim pelos tradutores e estudiosos, e isso bastante tempo depois da Bíblia haver sido escrita. Mas nem por isso nós deixamos de usar tais divisões como realidades bíblicas. Entre os chamados atributos morais de Deus está o amor. Nós cremos, ensinamos e confessamos que Deus é amor. O que quer dizer isso? Que amar faz parte da natureza de Deus. E como a sua natureza é absolutamente perfeita, o amor de Deus então é perfeito. Segundo o que está na Bíblia, Deus ama ao Filho. Está lá em Mateus 3,16, porque o Filho é Deus, então o Filho ama o Pai. Está lá em João 14,31, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Também podemos nos lembrar agora de Romanos 5,5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. As Escrituras testemunham acerca do amor de Deus, por isso elas o chamam de amor. Deus é amor, e a Bíblia diz que Deus é um Deus de amor, conforme 2 Coríntios 13:11. E declaram, como eu disse, que Deus é amor. 1 João 4, de 8 a 16. Porque Deus é perfeito, Ele ama o que é certo. Então Deus ama a retidão ou a honestidade, Salmo 11:7. Ele ama a justiça ou o juízo, Isaías 61:8. Como se manifesta o amor de Deus? Pela sua bondade. Deus ama a sua criação. Nós temos lá no Salmo 86, versículo 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Temos também ainda no Salmo 100, verso 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Pela sua misericórdia, Deus socorre aos aflitos e angustiados. Nós podemos ler isso lá em Êxodo 22. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Vejamos o que está em Lucas 1, 49 e 50. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Em Tiago 5,11 podemos ler: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, e pela sua graça Deus nos ama apesar de não merecermos o seu amor. Ele nos salva apesar de não merecermos ser salvos. Esse é o amor de Deus. E aí podemos ter ainda em Efésios 2, 8, 9, algo para reforçar isso. Pois vocês são salvos, diz o oráculo de Deus, pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ainda em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E também em Hebreus 4, 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, a graça que nos ajude no momento da necessidade. Bem, mas se Deus é amor, por que é que nós sofremos? Nós sofremos por causa do pecado. Todos nós sofremos por causa do pecado. Deus não tem prazer em nosso sofrimento, por isso Ele nos garante que um dia todo sofrimento deixará de existir, conforme Apocalipse 21, versos 3 e 4 e 22, de 1 a 5. Não há como se ter resposta para todas as perguntas que fazemos diante da dor, do sofrimento, mas nós sabemos que Deus não nos deixa, Deus não nos abandona, não é? Em Miqueias 7,8 está lá: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Em Filipenses 4,13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está escrito: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca abandonarei. Um outro atributo moral de Deus é que Ele é santo, reto e justo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, na sua perfeição,
age de forma absolutamente correta em relação a tudo que criou. Repetidamente, as Escrituras falam dessas qualidades de Deus relacionadas ao seu atributo. E quero citar 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 6, quando diz assim: os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Em Neemias 9,33 temos assim: porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. Lá no Salmo 89,14 está escrito: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, ó Senhor. O amor e a fidelidade vão à tua frente. O Senhor Jesus, segundo João 17,25, disse: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviaste. Jesus chamou a Deus o Pai de justo. Em Apocalipse 16,5 está escrito assim: então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu o santo que és e que porque julgaste estas coisas. Sabe por que é justo? Deus então estabeleceu um governo moral ao mundo. Daí os conceitos contra o roubo, contra o assassinato, contra o adultério, e o fato dessas coisas existirem em todas as sociedades, como falamos no início, né? Ainda que haja distorções desses conceitos, Deus impõe as suas leis justas às suas criaturas e anexou sanções para quando essas leis são desobedecidas. Porque se Deus recompensa, e ele recompensa, a Bíblia diz: o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, venha e participe da glória do seu Senhor, conforme Mateus 25:21. Deus também pune. Se ele recompensa, mas ele também pune, e ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.